Como dito, irmãos, Ruth, capítulo 2, você que está nos visitando hoje, nós temos o hábito de pregar a palavra de Deus em sequência. Estamos estudando, dentre alguns livros, o livro de Ruth. Estamos no capítulo 2, hoje nós iremos ler do 8 ao 15. Se você encontrar, em reverência à palavra do Senhor, como o povo de Deus fazia, se coloque de pé. Ruth 2, 8 a 15, diz assim o Evangelho de Cristo. Acompanhe atentamente e reverentemente a leitura. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e faces caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu, nem ainda como uma de tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, embora no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Amém. Amém. Querido, eu sinceramente creio que você é como eu. Você pode admitir, certas vezes você se pega pensando, você se pega envolto nesse pensamento, olhando para o mundo e dizendo assim: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Você não faz isso? Rapaz, que loucura é essa que está acontecendo aqui? Como é que pode isso estar de fato desse jeito? Como é que isso pode estar acontecendo? Nós fazemos isso, não é? Em especial, me pego pensando nisso, algumas vezes quando eu vejo crianças tratando os adultos. Como algumas crianças, queridos, têm tratado aos adultos. Venhamos e convenhamos, muitas crianças tratam os adultos com total desrespeito. O aluno hoje na escola faz o professor de chacota, e você já viu vários vídeos na internet sobre isso, certamente você já viu. Se você conhece alguém que trabalha na área de educação, certamente você já ouviu alguém falando sobre isso. Eu não sou tão velho não, irmãos, mas na minha época não era assim. Na minha época não acontecia dessa maneira, não é verdade? Aqueles que já têm cabelos brancos aqui ainda viveram uma época melhor do que a minha. E sabem muito bem daquilo que eu estou falando. Quando a gente ia parar na coordenação, o que é que acontecia? Eu me lembro, eu gelava. As pernas tremiam. Né? Da ponta do pé à cabeça eu ficava todo gelado, só pensando o que é que ia acontecer quando eu chegasse em casa. Hoje em dia, o que é que acontece? Se brincar, o aluno dá na cara do coordenador. Hoje nós temos meninos que literalmente dão na cara dos seus pais. Meninos que vivem fazendo birra, que fazem o que bem desejam, e os pais acham que isso é normal. O menino está ali correndo, gritando, pulando, esperneando, e eles acham que isso é normal e não disciplinam, não fazem nada, porque eles dizem assim: é só uma criança. Pastor, ele é muito novo, ele é só uma criança.
Mas, querido, ele faz birra, ele está mandando em você, ele está dizendo que ele quer fazer aquilo que ele quer. E se a criança de 2 anos faz isso e você não tem autoridade sobre a vida dele para discipliná-lo e para refrear o mal, o que é que essa criança vai fazer quando chegar aos 15 anos e deixar de ser uma criança? Essa loucura, meus irmãos, não se revela apenas na vida das crianças, essa loucura também se revela na vida dos adultos. E nós podemos ver isso claramente no ambiente de trabalho. Quantos homens não estão nem aí para o seu chefe e tratam o seu chefe com total desrespeito? Você quer ver um exemplo disso? Observe alguém que está querendo ser demitido da empresa. Não quero mais continuar aqui. Veja como essas pessoas se comportam. Elas querem ganhar o benefício e elas não estão nem aí. Elas desrespeitam, ainda que veladamente. É mandado fazer uma coisa, ela faz meia. Age de maneira completamente estranha, com um total falta de respeito ao seu chefe. O mundo hoje está tão louco, eu não sei se você viu recentemente, mas saiu a notícia de que o Pão de Açúcar vai ter que pagar uma multa a um padeiro que foi trabalhar embriagado e foi demitido. O cara foi trabalhar embriagado, ele foi demitido e o Pão de Açúcar agora foi processado e tem que pagar uma multa de R$10.000 a um homem que basicamente zombou da cara de seu patrão. Isso é inversão de valores, meus irmãos. O mundo está assim, porque nós temos abandonado as Escrituras. Porque se nós seguíssemos a Escritura, nós estaremos no caminho certo. E hoje nós estamos retornando aos campos de Boaz. Depois que ele conheceu Ruth, depois que ele pôde ligar aquela história que ele ouviu de uma moabita que saiu da terra e chegou agora em Israel e estava junto com Noemi. Ele não sabia quem era, mas agora ele encontrou essa mulher no seu campo, colhendo no seu campo. Ele agora sabe quem ela é. Ele conversa com os seus funcionários sobre ela. Mas agora nós vamos ver, não uma inversão de valores, não um mundo louco, não uma distorção da Escritura, mas nós vamos ver na prática como deve ser a relação entre um chefe e um funcionário, entre o superior e entre o inferior. E nós veremos que isso, irmãos, é um ensino para a nossa vida como um toda, no que diz respeito às autoridades. A palavra do Senhor vai nos mostrar nesse texto, meus irmãos, que os nossos superiores, aqueles que estão acima de nós, talvez você vai ficar horrorizado com aquilo que eu vou te falar. Vai dizer, não, pastor, o senhor está louco. Mas eu vou te dizer a verdade da Escritura. Os nossos superiores devem ser tratados como pais. Devem ser vistos por nós como nossos pais. É isso que está logo aqui, nessa nova perícope que nós estamos aqui caminhando em Ruth. Logo no versículo 8. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então Boaz disse a Ruth, eu quero que você preste atenção agora. Ouve, filha minha. Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás aqui com as minhas servas. Meus irmãos, a palavra do Senhor é fantástica. Deus está nos contando a história da redenção aqui, através de uma moabita que vai se casar com o filho de uma prostituta, Boaz, uma prostituta que foi salva pelo Senhor porque acolheu com fé os espias, porque creu no Deus de Israel. É desse casamento que nós vamos ver mais na frente que o Senhor Jesus Cristo virá. Essa é a história da redenção em Ruth, nós já estamos cientes disso, mas no meio dessa história fantástica da redenção, o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai tratando o nosso coração, e vai tratando o nosso coração em diversos aspectos. O Senhor poderia não nos dar informações como essas que nós temos aqui, irmãos, mas Ele nos dá porque Ele é gracioso, porque Ele sabe que nós precisamos, porque Ele inspirou uma palavra, como vimos hoje pela manhã na EBD, uma palavra perfeita, que toca em toda a nossa alma, em toda a nossa vida. Vimos isso também no culto pela manhã. Uma palavra que tem instrução, irmãos, para tudo que nós precisamos fazer para glorificarmos o nome do Senhor nessa terra. E o Senhor traz essa fala de Boaz, Ele registra isso para a posteridade, para ensinar a mim e a você, como nós vemos aqui nesse texto,
que um superior deve tratar uma pessoa inferior a ele em autoridade. Quem é o superior aqui? Boaz. Boaz era o dono da fazenda. Ruth estava colhendo espigas, cumprindo ali a lei da respiga. Aquilo que caía, aquilo que sobrava, aquilo que não era colhido, Deus falou que para o cuidado, para o zelo do pobre e do estrangeiro, esse homem poderia colher, uma mulher poderia colher. Nós temos então aqui Boaz, encontrando com essa mulher na sua fazenda. Ele era o dono daquilo tudo. E ele vai falar com ela. E quando ele começa o diálogo com ela, ele usa uma expressão, irmãos, que permeia toda a Escritura, a gente vai ver isso hoje. Ouve, filha minha. Se você é um leitor assíduo da palavra de Deus, se você conhece os documentos da nossa igreja, a Confissão de Fé do Westminster, os seus catecismos, certamente já saltou aos seus olhos essa informação de maneira diferente. Certamente você já está vendo, nossa, tem algo aqui muito belo. Pois é, meus irmãos. Sabe o que está aqui? Você que não estuda com afinco, você que ainda não conhece os documentos da igreja também, o que está aqui presente é uma clara manifestação do 5º mandamento, do cumprimento, da obediência, do seguir ao 5º mandamento. Você sabe qual é o 5º mandamento? Você tem os 10 mandamentos decorados, você já deveria saber. Isso é o basilar para a vida de todo crente, meu querido. Se você não decorou, eu vou ler para você. O 5º mandamento diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. O Senhor nos dá um mandamento precioso como esse, irmãos. Talvez você olhe para isso e diga assim: pastor, ficou mais confuso ainda. E eu vou te lembrar, meu querido, os mandamentos, eles são um resumo da lei do Senhor. Eles concentram toda a lei do Senhor, toda a lei moral neles. Tudo que você precisa para obedecer cada aspecto da lei moral está contido nos 10 mandamentos, como um grande resumo que o Senhor te dá. Eu vou deixar isso mais claro para você. Quando você para e você pensa no 6º mandamento, não matarás. O que é que esse mandamento abrange? Talvez você olhe para ele e diga assim: pastor, o que o mandamento está me dizendo é que eu não posso assassinar ninguém. É que eu não posso enfiar a faca em ninguém, dar um tiro em ninguém. E de verdade, o mandamento está dizendo isso. Mas não é só isso, querido. O mandamento, não matarás, ele é muito mais amplo. Ele toca muito mais esferas, ele é um resumo para diversas áreas da nossa vida, no que diz respeito ao que ele está ensinando. Deixe-me deixar isso claro para você. Quando você comete o pecado da gula, você está quebrando esse mandamento. Ah, eu estou comendo demais, eu estou prejudicando o meu corpo, você está se matando, você está quebrando o 6º mandamento. Quando você não cuida do seu corpo, você quebra o 6º mandamento. Aí eu tenho problemas de saúde, eu vou continuar comendo sal, comidas gordurosas, ah, não me importa porque eu quero prazer, veja, você está se matando por prazer, isso é quebra desse mandamento. O aborto é quebra desse mandamento, porque é um assassinato de um bebê, ainda que os médicos tendam a chamar de feto, de amontoar de células, Deus chama de pessoa, ser vivo, que ele escreveu todos os dias. Aborto é quebra, sem sombra de dúvidas, do 6º mandamento. Sabe aquele desejo de vingança, de querer o mal da outra pessoa? É quebra desse mandamento. Sabe quando você difama uma pessoa e tenta assassinar a reputação dela para que outros não gostem dessa pessoa? É quebra desse mandamento, assassinato também. Sabe quando você era criança, estava com raiva de um amigo e você dava um murro na cara dele? É quebra desse mandamento. Ninguém dá um murro na cara de outro querendo que a pessoa fique bem, você quer matar. Você quer um mal. Desejar o mal de alguém, só desejar o mal de alguém, é a quebra do 6º mandamento. Irmãos, falta tempo para falar aqui de tanta coisa que nós poderíamos falar, que está incluso na quebra do 6º mandamento. Essas 2 palavrinhas tão simples, não matarás, são um resumo da lei de Deus no que diz respeito à preservação da vida, ao cuidado com a nossa vida e ao cuidado com a vida do nosso próximo. O Senhor nos ensina isso. E não é diferente em nenhum dos mandamentos. Quando o Senhor manda a mim e a você, Ele diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ele está trazendo um resumo de um ensino maravilhoso sobre como eu me relaciono, não apenas com meu pai ou com a minha mãe, mas sobre como eu me relaciono com todas as autoridades que estão acima de mim.
as autoridades que estão acima de mim, elas devem ser tratadas como pai e como mãe. O Catecismo de Westminster, na sua pergunta 124, o Catecismo Maior, ele vai dizer assim: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E veja como nossos pais eram sábios, irmãos. Pastor, você chamou esses homens nossos pais? Sim, porque eles são superiores a nós. Eles vieram antes da gente. Eles elaboraram um documento doutrinário que nossa igreja hoje segue. Não como Bíblia, mas como um ensino precioso. Eles vão dizer assim: as palavras pai e mãe, no quinto mandamento, abrangem não somente nossos próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, na igreja, quer no Estado. Se alguém está acima de você em autoridade, ele deve ser tratado como o quê? Como pai. Como mãe. É por isso, irmãos, que a linguagem bíblica, isso não é uma invenção de Westminster. A linguagem bíblica é recheada desses termos. Os superiores e os inferiores, tratando uns aos outros como pais e como filhos. Isso pode ter passado despercebido a você na leitura bíblica, porque você não leu atentamente, mas é o que a palavra de Deus ensina, e eu vou mostrar isso a você. Rapidamente eu vou passar por alguns textos com os irmãos. 2 Reis 13, 14 vai dizer assim: estando Eliseu padecendo de enfermidade, de que havia de morrer, Jeoás, o rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, um rei olha para um profeta e vai entender: o profeta é superior a mim, eu sou o rei, mas o profeta, ele fala da parte de Deus, ele é superior a mim. Eu vou tratar ele como pai. Veja, meu pai. Não havia vínculo de sangue entre Jeoás e Eliseu, não havia, mas ele o trata como pai. 1 Samuel, irmãos, é um texto belíssimo, preciosíssimo, riquíssimo, e que confronta muito nosso coração nisso, sabe por quê? Porque nós olhamos para esse texto de Ruth, e para o ensino da palavra de Deus, e pensamos assim: pastor, como é que eu vou tratar como pai alguém que me faz tanto mal, alguém que me persegue na empresa, alguém que quer me destruir, alguém que quer minha demissão, alguém que só joga contra mim? Como é que eu vou tratar como pai? Aí o Senhor pega e leva a gente a olhar para Davi. O que é que Saul estava fazendo com Davi? Saul era o rei, e Saul queria matar Davi. Ele convoca os seus homens para matar Davi, para perseguir Davi. Davi está escondido dentro de uma caverna. Saul entra nessa caverna sem saber que Davi estava ali. E olha o que o texto vai dizer. Davi corta uma parte da roupa de Saul, e ele vai chegar a Saul depois, e ele vai falar assim para Saul. 1 Samuel 24:11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Olha como ele se reporta a Saul. O que está dizendo é: eu podia ter te matado, tu nem percebesse que eu estava ali. Davi estava armado. Eu podia ter matado você. Você veio me tirar a vida. Mas quando ele chegar ao rei, ele vai dizer: meu pai. Percebe o quinto mandamento? É assim que o povo de Deus vive, irmãos. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra as mesmas verdades. Paulo falando a Timóteo, ensinando um jovem pastor, ele vai dizer: não repreendas a um homem idoso. Não repreendas a um homem idoso. Antes, exorta-o como pai. Ou seja, não vai chegar para um homem idoso e vai dizer: está vendo o que tu fez, tu é um miserável, e tratar de maneira rude, não. Chega nele e exorta ele calmamente, com respeito, como o quê? Como um pai. E olha o que Paulo está falando. Ele está falando ao jovem pastor. Isso significa que até os pastores, que são autoridades sobre o povo de Deus, quando chegam para falar com um idoso, eles devem chegar com respeito, porque aquele homem é superior a ele em idade.
ele o repreende, ele o exorta como pai. E Paulo vai continuar e vai dizer aos moços como a irmãos, percebem? Já é outra realidade. As mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs. Eu espero que isso tenha ficado claro, querido. O quinto mandamento trata sobre essa perspectiva. A Escritura nos mostra essa realidade. Quem é superior a gente deve ser tratado por a gente como pai, com respeito, com honra. E é isso que nós encontramos aqui. Boaz não está inventando nada. Boaz não está trazendo um ensino novo. O que Boaz está fazendo é vivendo como um israelita, como alguém que pertence ao povo de Deus, entendendo sua posição. Porque, veja, se quem é inferior trata o superior como pai, quem é superior trata o inferior como o quê? Como filho. É por isso que Boaz chega para Ruth e vai falar: voltai. 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 Que riqueza, irmãos. Neemias faz a mesma coisa. Presta atenção, filha minha. Noemi, falando com as suas duas noras, vai dizer: voltai, minhas filhas. Ruth 1, 11. Voltai, minhas filhas. Boaz vai dizer a mesma coisa aqui a Ruth. Então disse Boaz: ouve, filha minha. Deus chama a nossa atenção, queridos. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar que essa deve ser a relação entre quem é superior e quem é também inferior. Os superiores tratam os inferiores como filhos. Os inferiores tratam os superiores como pai. Mas isso tem se perdido, queridos. O mundo tem deturpado nossa mente. Toda figura de autoridade hoje tem sido mal vista. Na estrutura, principalmente de patrão e empregado, nós vemos que inúmeras pessoas, até mesmo pessoas dentro da igreja, e aqui eu vou dizer claramente a raiz disso hoje em dia, têm sido influenciadas pelo pensamento de Marx. Talvez você nem saiba quem ele é, mas certamente você foi influenciado. Karl Marx ele vai dizer o seguinte: uma das suas máximas era que a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. O que é que esse homem defendia? Ele defendia que funcionário e patrão devem viver em luta, em uma batalha. Os funcionários devem olhar para o patrão e dizer: olha, eles têm muito, nós não temos quase nada, vamos destruí-los, vamos tomar o meio de produção deles, vamos tomar suas empresas, seus negócios, vamos fundar uma sociedade igualitária aqui, onde todo mundo vai ter as mesmas coisas. E acredite, querido, isso é diabólico. Deus vai na contramão disso. Isso é quebra de outro mandamento: não furtarás. Isso é inveja também, e isso é assassinato também. Essa não é a realidade bíblica. Deus estrutura a sociedade de uma maneira que onde quem empreende, cresce e gera empregos e se torna superior a outras pessoas em autoridade na sua empresa, deve tratar os inferiores como filhos. E os filhos, em vez de quererem tomar o lugar daquela pessoa, os tratam como pais. Esse negócio de todo mundo ser igual, esse negócio de tomar meio de produção, esse negócio de viver em guerra, esse pensamento marxista é diabólico, é contrário à Escritura. Nós precisamos sondar nossos corações, irmãos, porque às vezes está enraizado no nosso coração de outras maneiras que a gente não percebe. Talvez seja dizendo assim: pastor, eu não estou com tocha na mão, não vou com espada ou com arma amanhã para o meu trabalho para matar meu patrão, não, pastor. Eu estou tranquilo nisso, pastor, eu não fui influenciado, não. Mas, meu querido, vamos mais profundo. Há pessoas no meio da igreja que vivem reclamando de seus patrões. Há crentes que sabotam os seus superiores. Esse chefe aqui, isso é um miserável. Rapaz, se a gente não fizer o trabalho direito, ele vai ser demitido. Vamos aqui todo mundo ficar naquele meio termo aqui, porque daqui a pouco ele sai. Vamos aqui fazer alguma coisa para ele poder sair. Isso é um pensamento marxista. Você está lutando contra o seu patrão. Você está querendo tomar aquilo que é dele. Destruir ele. Isso é antibíblico.
Pessoas invejosas que olham para o dono da empresa com um carrão, fazendo a viagem para o exterior. E dizem assim, eu estou andando de ônibus? É sério isso? Olha quanto dinheiro esse cara tem, e eu estou andando de ônibus. Essa inveja, irmãos, tem raiz no nosso coração desse tipo de pensamento. Isso é comunismo, isso é marxismo. Deus pastoreia o nosso coração. Deus nos diz como nós devemos viver. Você é um funcionário de uma empresa, honra teu chefe. Honra o dono da empresa. Honra-o. Ele prospera, ele cresce. Ele troca de carro, se alegra. Graças a Deus por isso. Deus tem o abençoado. É isso que os funcionários de Boaz falam. Para Boaz, a gente já viu isso aqui. O Senhor te abençoe. O Senhor abençoe você. Louva a Deus pela prosperidade desse homem. Isso significa que no final do mês você vai ter seu salário, a empresa está indo de vento em popa. No final do mês, na tua conta, vai cair o salário. Ora pelo teu chefe e diz, Deus grandioso, dá sabedoria a esse homem, faz ele realizar bons negócios, faz ele ficar cada vez mais rico, Senhor. Porque essa empresa em que eu trabalho vai bem. Eu também vou ser cuidado, eu vou ter meu salário, eu também vou bem. Eu vou ter possibilidade de crescer. Me faz crescer junto, Deus, me dá sabedoria também. Me faz participar disso, Deus. Ele é como meu pai. Quando o pai é abençoado, seus filhos também devem ser. Aí você olha e você diz assim, mas eu quero ter mais recurso, pastor. Eu quero ter mais recurso. Você quer ter mais recurso? Você quer poder ter aquilo que seu chefe tem? Não queira ter aquilo que ele tem. Queira ter algo que você vai produzir. Não queira o carro dele. Queira trabalhar com o seu dinheiro para você comprar o seu carro. Não queira a viagem dele. Queira trabalhar com o seu dinheiro para você comprar a sua viagem. Não queira a esposa dele. Queira trabalhar para você também poder ter uma esposa. Você quer ter aquilo que um superior tem? Trabalha. Não vai querer fazer luta de classe, tomar o lugar dele, destruir a empresa. Isso é pecado. Ergue os braços. Você quer ter o lugar dele? Cria dor de cabeça. Tenha a dor de cabeça que ele tem. Comece a empreender. Abre sua empresa. Trabalha. Produz. Vende. Contrata pessoas. Paga impostos. Fica preocupado com as pessoas que estão debaixo de você. Ora por estratégias, executa estratégia, sai de manhã e volta de noite. Produzindo riqueza, gerando oportunidade. E usando isso que Deus tem te dado para investir no reino dele. Deus nos chama para isso, irmãos. Para honrarmos as autoridades. Para nos portarmos como filhos. E ele chama alguns também, e todos têm a capacidade de fazer isso em certa medida, para se tornarem também autoridades, para poderem crescer, mas quando chegarem lá, tratar os que estão inferiores como filhos, cuidar deles como o Senhor manda cuidar. Crianças, Deus também chama vocês a isso. Vocês ainda não trabalham, vocês ainda não estão numa empresa, mas crianças, Deus chama vocês a obedecerem o quinto mandamento, a honrarem os pais de vocês, a honrarem os adultos, a honrarem os professores, a honrarem a sua professora da escola dominical, a honrar aqueles que exercem autoridade. Você deve viver assim. E os adultos também devem viver assim. E nós precisamos entender isso, irmãos. Você hoje está debaixo da autoridade de alguém. Saiba, você está sendo cuidado. Seja na empresa, seja na igreja, seja em suas famílias. Muito em vez de reclamar, muito ao contrário de reclamar, você deveria se alegrar no Senhor e honrar aqueles que estão acima de você. Olha para a sua vida hoje e vê quantos pais você tem. Já parou para pensar nisso? Quantos pais você tem? Seu pastor é um pai para você. Os presbíteros que vocês vão ter ser pais para vocês. Os diáconos que vocês vão ter pais para vocês.
Esses homens, meus irmãos, são instrumentos do Senhor para cuidar da vida de vocês. Os pastores alimentam o povo de Deus, trazendo boa comida do céu, vinda da palavra de Deus eterno todo domingo. Aconselham o povo de Deus, livram o povo de Deus do perigo. Valoriza isso, busca teu pastor para aconselhamento. Seja submisso a ele e não rebelde. Ora para Deus dar presbíteros, para Deus dar diáconos, para você também poder ter isso na vida deles. Seus chefes são pais. De alguma maneira eles cuidam de vocês. Você tem salário porque eles trabalham, porque eles empreendem. Porque eles honram o teu trabalho, porque eles te pagam. Nossos governantes, irmãos, ainda que muitos sejam maus pais, eles continuam sendo nossos pais. Eles zelam por nossa vida. Há água hoje, há asfalto, há energia, há um exército ainda que pequeno que nos protege, a polícia. Porque esses homens são nossos pais e têm cuidado da gente. E nós precisamos também nos alegrar nisso. Há policiais na rua hoje que se arriscam para proteger a mim e a você. E que são nossos pais também. E nós devemos respeitá-los, honrá-los e cuidar deles. Louvado seja Deus, porque Ele estruturou a sociedade assim. E onde esses pais terrenos falham, pastores falham, presbíteros, diáconos, governantes, seu chefe. Onde eles falham, nós podemos olhar para um Pai eterno, que nunca falha. Um Pai tão perfeito, que se manifesta na vida deles, mas que é um Pai superior e que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Que comprou um povo para si. E um dia nós estaremos, meus irmãos, em um novo lugar, completamente sem defeito, onde seremos cuidados pelo Senhor, nosso Pai, por toda a eternidade. Então, se o Pai da terra falha, o Pai celestial não falha. Ele controla todos os pais. E nele nós podemos confiar. Mas o texto segue nos ensinando, irmãos, e ele mostra que os pais devem ser cuidadosos, protetores, supridores e generosos. Esse é o ideal bíblico para um pai. Veja o que Boaz vai dizer: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Olha o que ele está dizendo. Não vai colher em outro campo não, fica com as minhas servas. Boaz poderia ter mandado Ruth embora, mas Boaz não era assim. Boaz sabia o que é ser um pai, um bom pai. Ele era cuidadoso. Ele não estava mais apegado aos bens dessa terra. Veja, ter mais espigas ou abençoar Ruth. Ele escolheu o quê? Ele escolheu a segunda opção. Fica aqui. Fica junto às minhas servas. E ele vai continuar, e ele vai dizer assim, olha, estarás atenta ao campo, que cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. Ruth agora não ia trabalhar mais sozinha. Ela não ia ficar mais olhando para o campo e tentando adivinhar onde é que estão os trabalhadores aqui, onde é que eles vão colher. Para o que sobrar eu colher. Ela não ia mais fazer isso. Boaz agora facilitou o trabalho dela. Boaz disse, fica com as minhas servas. Observa, elas vão para ali, vai junto delas. Quando elas colherem, passarem por ali, tu passa atrás delas e vai colhendo. Veja, isso é facilitar o trabalho, isso é cuidar. Isso é ser generoso. Você vai colher mais assim, Ruth. Você vai ser mais abençoada assim. Perceba, ele não tirou o trabalho dela, porque um pai não tira trabalho de filho. Esse ideal que a gente tem, estranho de pai, se meu pai fosse rico, eu não trabalhava nunca mais. Isso é completamente estranho à Escritura, querido. O trabalho é uma grande bênção do Senhor para a nossa vida. Ele facilita, ele é generoso, ele dá mais. Vai atrás delas. Eu vou cuidar de você. E o que é que ele faz, irmãos? Além de ser alguém que está cuidando nessa perspectiva, generoso, alguém que está provendo, Boaz também é um homem protetor, como todo homem deve ser, como todo pai deve ser.
Entenda pai além da perspectiva física da família. Tenha sempre isso à sua mente. Boaz, ele vai dar ordem aos servos dele, para que ninguém tocasse naquela mulher. Pastor, eles eram crentes, mas crente pode errar. Crente pode pecar. Percebem? Crente é falho também, irmãos. Davi adulterou com Batseba. Você pode fazer as coisas mais horríveis, você é capaz disso, acredite, tenha certeza. Boaz agora se coloca como um protetor. Não toquem nessa mulher. O que é que ele estava dizendo? Tocar nessa mulher significa tocar em mim. Se você quer tocar nessa mulher, você vai arrumar um problema comigo. Se você mexer nela, você mexe comigo. Ela não está desprotegida, ela está protegida. E me permita falar um pouco sobre isso, queridos, porque isso tem sido perdido na atualidade. Perceba que Boaz aqui é muito mais do que um dono de uma fazenda. Boaz está mostrando a Ruth como o povo de Deus deve viver, como os homens de Deus devem agir. Em Moabe, a realidade poderia ser outra, e de fato parece ser que era outra realidade completamente diferente. Porque a gente vai ver daqui a pouco, Ruth vai olhar para Boaz e vai dizer, como é que você se compadece de mim dessa maneira? Como é que você me abençoa dessa forma? Percebe que ela tem um ar de, isso é estranho? O que está acontecendo não é comum. Porque em Moabe era diferente. Porque o povo de Deus é um povo diferente. Porque o povo de Deus tem uma lei diferente. O povo de Deus é um povo que cuida. Os homens do povo de Deus cuidam, protegem, abençoam. E isso tem sido lapidado, irmãos, de nossas vidas. Os homens do povo de Deus são chamados a cuidar, a abençoar e a proteger as mulheres, a proteger os mais fracos. Isso fica claro também, ainda mais claro, no Novo Testamento. Tiago quebra nossas pernas muitas vezes, irmãos. E Tiago vai dizer, olha, a religião pura e sem mácula, para com Deus, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se contaminado do mundo. Ou seja, a religião pura, a religião verdadeira, se encontra em cuidar, em proteger, em zelar por quem mais precisa. Órfão e viúva, na época do Novo Testamento, eram pessoas que podiam passar fome. Uma mulher que tivesse um filho pequeno e morresse, o seu marido estava em maus lençóis. Paulo está dizendo, a igreja vai a essas pessoas e cuida delas. É assim o cristianismo, meus irmãos. O cristianismo é investimento em pessoas. Não adianta cantarmos, não adianta lermos a Bíblia, se não estamos de fato interessados em cuidar de gente, em se importar com gente, em servir a gente. Todos os homens do povo de Deus devem aprender com Boaz. Todos os homens do povo de Deus devem proteger as mulheres. No caso de Boaz, ele protegeu ela com uma ordem. Ai daquele que tocar em Ruth. No nosso caso, irmãos, nós protegemos as mulheres de uma maneira diferente. Primeiramente as de dentro, as do meio do povo de Deus. Depois as de fora. Eu quero deixar isso claro aos irmãos. É dever dos pastores, dos presbíteros, principalmente deles, dos diáconos, e depois também de todos os homens que fazem parte do povo de Deus, proteger mulheres que sofrem com violência doméstica e estão dentro da nossa igreja. Se nós ficamos sabendo disso, se isso chegou aos nossos ouvidos, é nosso dever proteger, nós não podemos tampar os nossos olhos. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos estar prontos para proteger as mulheres da igreja. Já teve caso que eu tive que ligar para homens aqui da igreja e dizer, fica pronto, porque a gente vai na casa dessa mulher. Vamos junto comigo. Nós vamos lá. Nós vamos atuar, nós vamos agir. Nós vamos proteger. Ligamos para a polícia, denunciamos quando temos condições de fazer isso. Não podemos, irmãos, nos esconder dessa prática
Tal realidade seria uma violação clara de princípios nossos da nossa fé. Crianças que estão sendo abusadas dentro da família precisam ser protegidas por nós quando nós temos condições de fazer. Você já parou para pensar como nós somos vulneráveis agora, nesse momento? Já parou para refletir sobre isso, nesse momento? Quem está atrás de você? Está todo mundo olhando o pastor. Se homens armados entrassem aqui para nos assaltar, irmãos, quantos aqui estão armados? Graças a Deus a gente tem alguns policiais na igreja. Tem porte de arma. Vêm armados para o culto. Mas se nós sofrêssemos hoje um assalto, o que é que nós homens deveríamos fazer? Será que bater alguém naquela porta, um assalto, você sai correndo por aqui? Vai-se embora lá para dentro desembestado. Pisa nas crianças, nas mulheres, porque você é mais forte. Irmãos, em um caso como esse, nós vamos para cima. Nós tomamos a frente. Estou falando que você vai sair pulando em ladrão e reagir a assalto. Não, se tiver que fazer, faz. Com sabedoria, faz. Mas nós colocamos mulheres e crianças para trás. E nós dizemos assim, só toca nelas se passar por cima da gente. Os idosos vão para trás, só toca neles se passar por cima da gente. Porque nós somos chamados a isso, irmãos. É assim que pais agem. Pais protegem. Pais cuidam. Pais dão a própria vida. É o que Boaz está fazendo. Não toquem nela. Ruth, você pode ficar tranquila, porque você está protegida. Eu já dei ordem aos meus servos. Você está segura. E essa proteção, irmãos, se estende às pessoas de fora também. Se você está passando na rua e você vê um caso de uma violência a uma mulher, e você passa fingindo que nada está acontecendo, você peca. A palavra de Deus fala que aquele que pode fazer o bem, mas não faz esse, peca. Se você passa na rua e vê um jovem apanhando de uma pessoa mais velha que ele, você peca se você não defende. Um idoso sendo empurrado e você não defende, você peca. A Bíblia fala para a gente fazer o bem a todos, primeiro aos da família da fé, depois aos de fora. É dever de todo homem, irmãos, proteger. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Para você poder proteger alguém, você primeiro precisa saber fazer isso, não é? E a gente viu isso um pouquinho ontem, no nosso encontro de homens aqui. Como nós temos sido lapidados disso, como isso tem sido retirado de nós. Nós temos visto a geração de homens que não sabem nem se defender, e nem defender a outros. E eu preciso te dizer, com todo temor no meu coração, à luz da Escritura, isso é algo estranho à palavra de Deus. Isso é algo que não coaduna com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você pensa no povo de Deus, se você é um leitor voraz da Escritura, atento à Escritura, Deus fez vários censos. Sabe o censo do IBGE? Isso era feito na época bíblica. Deus às vezes mandava contar o povo. Deus mandava contar os homens. Aquele livro que você pula várias vezes, chamado Números. Que você olha e vai dizer, mas fulano gerou ciclano e 300 homens para cá e 400 e 500 para cá. Aquele que você pula, ele te ensina isso. Permita ler só um texto de Números. Veja como é que os homens do povo de Deus eram considerados. Números 26, lá no finalzinho. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, ou seja, já um adulto, já considerado um pai, já alguém que não é mais uma criança, um jovenzinho não, mas já um adulto. Olha o que ele vai dizer.
segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Quando ia se contar os homens do povo de Deus, a contagem era: nós vamos contar todos que são capazes de sair à guerra. Depois de 20 anos, cada homem tem que ser capaz de sair à guerra. Pastor, por que todos que fossem capazes de sair à guerra? Porque, irmãos, tem coxos, tem aleijados, tem cegos. Tem pessoas que tiveram acidentes ou deformidades e, de fato, o cara não vai conseguir se defender. Ele precisa ser defendido. Mas a presunção é, a partir de 20 anos, o povo de Deus é formado por homens que sabem se defender e que sabem defender a sua nação, a sua pátria, tão capazes de sair à guerra. O povo de Deus nunca foi um povo fraco. Nunca foi um povo indefeso. Isso é algo estranho à Escritura. Os homens do povo de Deus são contados como homens fortes, capazes de guerrear, capazes de proteger. É por isso que toda essa ideia que nós temos, irmãos, é estranha. É estranha a palavra de Deus. Há homens hoje que não são capazes de defender nem a si mesmo, muito menos sua esposa, seus filhos, os idosos, os mais fracos. Por quê? Porque isso entrou na mente deles, uma ideia até esquerdista, de que apenas o Estado nos traz segurança, de que nós devemos nos depender disso. É por isso que tiraram nossas armas. Você não sabe nem usar uma faca para se defender. Se há um desentendimento, você não sabe nem uma arte marcial. Nós somos muito gratos, irmãos, pela polícia. É uma bênção. Mas a polícia não é onipresente. Há situações em que homens do povo de Deus vão precisar defender sua casa. Experimenta entrar um homem na tua casa, tu vai dizer: vou ligar para a polícia. Ladrão, espera aí, que eu vou ligar para a polícia, tá? Espera que ela vai chegar. É piada. E isso pode acontecer, querido. Deus está mostrando em Boaz, a mim e a você. Ele está deixando esse texto registrado para dizer: um homem é um protetor. Ruth, você está segura na minha fazenda, porque eu dei ordem, ninguém vai mexer com você. Cada esposa, cada filho, deveria dormir tranquilo na sua casa. Por saber assim: meu pai me protege. Meu pai, se entrar alguém aqui, ele vai para frente. Ele sabe o que fazer. Ele me protege. Ruth podia andar pelos campos de Boaz dessa maneira, percebe? Eu estou segura aqui. Eu não vou ser molestada. Eu não vou ser assassinada. Porque eu tenho um protetor. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, Ele não é o Jesus da Igreja Católica. Sabe aquele Jesus que tem uma aparência bem feminina? Aquele olhar doce, olhando para o céu, pensando na vida. Aquele biquinho, aquele rosto que parece estar com pó de maquiagem e boca que parece estar com batom. Sabe aquele Jesus efeminado? O nosso Senhor Jesus, o da Escritura, não é assim. Ele defendeu a sua noiva diante de escribas e fariseus. Ele defendeu uma mulher adúltera de uma injustiça que ia ser feita, ela ia ser morta sem que o adúltero também estivesse ali. Ele a defendeu. Ele defendeu a sua igreja, se colocando na frente dela, diante de Deus, e recebendo a ira de Deus, o castigo que nos traz a paz em nosso lugar. Ele abriu os braços, nos escondeu atrás dele e disse: todo aquele que tiver fé em mim, todo aquele que crê nesse sacrifício, todo aquele que se arrepender e confiar em mim, está escondido nesse sacrifício, está protegido da ira de Deus, tem paz porque eu recebi o castigo. Ele carregou cruz, ele levou chicotadas, ele levou pregos, ele foi cuspido e humilhado. Ele era forte emocionalmente e forte fisicamente. Ele saiu da cidade como guerreiro, ele lutou fora da cidade, ele venceu a morte pisando a cabeça da serpente. Esse é o nosso Cristo, Ele é protetor. E nós, como homens também, somos chamados a crescermos assim. Aqui eu queria falar com os meninos, nós temos muitos meninos. Meninos, vocês são chamados a protegerem a mamãe, a protegerem a irmã,
a protegerem as meninas da igreja. Deus chama vocês a isso. Vocês devem crescer como homens fortes, como homens que cuidam e protegem. Seguindo o texto, irmãos, nós vemos que Boaz também era um homem bondoso. Era um homem atento às necessidades de Ruth. Ele vai dizer, quando tiver sede, vem e bebe da água que meus servos tiram. Irmãos, colher espigas num sol quente traz o quê? Desidratação. Ele está agora cuidando dela também. Se você tiver sede, tem água para você beber, eu vou te dar. Mas sabe o que me chama muito atenção nesse texto, irmãos? É que o nosso Boaz aqui, ele vai além das necessidades físicas, básicas. Ele vai além disso. Ele vai dizer assim, olha, a hora de comer, Boaz lhe disse, versículo 14, dá um salto para lá. Achega-te para aqui, e come do pão, e molha do vinho o teu bocado. Ela se assentou do lado dos segadores, e ele deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Ruth não precisava voltar para casa para comer. Vou pegar aqui espiga, volto para casa, como, volto aqui para a lavoura de novo. Não, Boaz vai dizer, senta aqui. Aonde eu estou comendo, você vai comer também assim que o pai faz. Aqui, onde eu estou comendo, tu come. Tu vai comer do meu pão. Está vendo o vinho? Molha o pão no vinho. Era a prática daquele povo. A gente molha hoje o pão no café, né? Fica molinho, fica gostoso. Café com leite, café normal. Naquela época era o vinho. É além. É a bênção sem medida. É além. Pega grão tostado aqui. Eles pegavam os grãos, tostavam e tiravam as cascas e comiam. Boaz está dando tudo o que Ruth precisava, meus irmãos. O que Boaz está dizendo é, tenha prazer, Ruth. Eu quero que você tenha prazer. Aqui na minha terra eu trato meus funcionários assim. Eu trato o estrangeiro que chega assim. Pode comer pão, pode beber vinho. E o que é que o texto vai dizer, queridos? O texto vai dizer que ela comeu, ela se fartou, não era mirrado não, Ruth, é só esse pão daqui, tá? É um para cada. É um para cada, não. Come o pão que tu quiser, quanto tu quiser tu come, quanto de vinho tu quiser tu molha. Quanto de grão tu quiser comer, tu come. E o texto vai dizer que ela comeu e se fartou. E o quê? E ainda sobejou, e ainda sobrou. Ela botou tanto no prato, que sobrou. A abundância, irmãos. No Nordeste a gente poderia dizer que Ruth saiu dali de bucho cheio. Né? Ela saiu dali de bucho cheio. Cheia, satisfeita. E ainda sobrou, porque é generosidade. Um patrão que não trata seu funcionário com generosidade, ele peca. Só vou dar o mínimo. Na minha empresa tu só ganha o mínimo. Querido, se for a única coisa que você tem condições de pagar, beleza. Mas se não é, nós erramos. Nós pecamos. Ruth recebe tanto que sobra. E eu queria chamar a sua atenção aqui. Eu sei que a gente está caminhando em um texto muito denso. Mas se esforce para você entender. Pão, vinho, sobra, proteção, cuidado, generosidade, abundância, de tal maneira que sobeja. Isso te lembra alguém? Alguém vem à sua mente? Se você observar, não precisa abrir. Mateus 15. O Senhor vai olhar os discípulos e vai falar, eu tenho compaixão dessa gente. Estão 3 dias aqui já. Não tenho o que comer. Se eu mandar eles em jejum, eles vão desfalecer no caminho. Os discípulos botam a mão na cabeça e vão dizer, vai ter pão aonde para tanta gente? Jesus vai dizer, você tem quantos pães aí? Vocês têm o que aí? Quantos pães vocês têm? Os discípulos dizem, 7 pães e alguns peixinhos. Jesus faz, senta todo mundo. Todo mundo senta. Pai, eu te dou graças por esse alimento que o Senhor deu. Pega os discípulos e reparte entre eles. Os discípulos pegam aquilo que foi repartido e repartem entre o povo. Irmãos, imagina isso acontecendo. Um discípulo ali com 2 pães e um pega um pedaço de pão e o pão cresce. Eu não sei como é que era. Um cesto e pega um pedaço de pão e aparece outro. E outro pega, aparece outro. E pega peixe, aparece outro peixe.
E todo mundo vai pegando, e pegando, e pegando, e pegando. E todo mundo come, e a expressão é a mesma. E comeram, e se fartaram, e do que sobejou, do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. E quem comeu, irmãos? 4.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Boaz é um tipo de Cristo, meus irmãos. Boaz apontava para Cristo. Boaz, como homem de Deus, estava dizendo assim, ó, eu sou um superior, semelhante, mas inferior que o meu Senhor é, mas vai vir alguém, e vocês vão olhar para ele, e ele vai fazer algo ainda maior. Ele vai cuidar do seu povo, assim como eu estou cuidando. Ele vai ser generoso, assim como eu estou sendo. Olha, deixa a Ruth colher também entre as gavelas, dá o que ela precisa. Eu sou generoso como meu Senhor é. É isso que o Senhor faz conosco, meus irmãos. Você percebe a preciosidade que nós temos nisso? Nós éramos como Ruth e Moabitas, fazíamos parte de um povo estranho, maldito. Nós habitávamos no reino do diabo, nós servíamos ao diabo, mas Deus nos arrancou dessa Moabe. Deus nos tirou dessa terra. Ele arrancou o nosso coração dos ídolos desse mundo. Ele nos tirou dos bens dessa terra. Ele nos levou, nos tirando dessa casa dos nossos pais. Mesmo quando todos estavam mortos lá, Ele tirou. Ele nos levou em direção ao amado das nossas almas, Cristo Jesus. E quando a gente chegou lá, diante de Cristo, nós fomos recebidos não como servos, mas como filhos. Jesus nos tratou com bondade, Jesus nos tratou com graça, Ele nos protegeu, nos livrando da ira de Deus, Ele morreu em nosso lugar, Ele recebeu o castigo em nosso lugar, Ele verteu o sangue que a gente deveria verter, fechando seus olhos, Ele ressuscitou o 3º dia, e Ele chama-me a você à mesa. E que pena que a gente não teve ceia hoje, porque Ele vai dizer, come pão, bebe vinho, e nos alimenta com a sua palavra. E faz isso hoje, de maneira que sobeja, irmãos. Você consegue entender o que nós tivemos aqui? Nós cantamos ao Deus da glória. Nós oramos ao Deus da glória. Nós estamos em comunhão com um povo que pertence ao Rei da Glória, a um povo que é sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra do Rei da Glória falando conosco hoje. Irmãos, é tanta comida no domingo, pela manhã e à noite, é tanta comida, é tanta fartura espiritual, irmãos, que chega a sobra e a gente leva para a semana. E quando chega em casa, a gente abre a Bíblia e tem mais, e a gente ora e tem mais. Porque o nosso Senhor, meus irmãos, é um Senhor assim que protege, que cuida, que é generoso. Como Ruth deve ter sentido ao ser cuidada por Boaz. Deve ensinar também como nós nos sentimos ao sermos cuidados pelo nosso Cristo. Ela fica abismada, como é que você trata a mim com tanta bondade? Ela é grata a Boaz. Seja sincero, meu irmão. Você é grato ao Senhor por aquilo que Deus te tem dado? Ou você tem desprezado esses meios tão preciosos? Boaz faz, Ruth não vai colher em outro campo. E Ruth faz o quê? Ela fica ali. Ela retribui a bondade daquele homem, aceitando o cuidado e permanecendo ali. Irmãos, uma das piores coisas da nossa vida é sermos desprezados por alguém a quem nós fizemos tanto, não é verdade? Já sentiu isso? Aquele amigo, aquela pessoa que estava com você em todas as horas, com quem você dividiu a mesa, a família, sorriu junto, chorou junto. Você se doou tanto.
Como é ruim quando essa pessoa te trai, enfia uma faca nas suas costas, vira as costas para você e te abandona. E passa a viver de uma forma irreconhecível. Você olha para essa pessoa e pensa, como alguém é capaz de fazer tanto mal, de retribuir tanto bem com tanto mal, diante de tudo que eu ofereci. Dói na nossa alma, não é? Nós achamos isso um absurdo, não é? Nos revoltamos, não é verdade? Mas, irmãos, será que não é assim que por vezes nós temos tratado nosso bondoso pastor, superior, bondoso Boaz? Será que nós também não temos virado as costas e ido a outros campos, atrás de ídolos, atrás de outros campos que parecem mais verdes, olhando assim, de tudo que ele me deu aqui, mas eu prefiro aquele campo? Será que não temos abandonado o Senhor que cuida de nós, que nos chama a uma íntima comunhão com Ele, inclusive abandonando sua mesa? Nós precisamos pensar, irmãos, porque nós podemos estar agindo como essas pessoas. Precisamos pensar se temos sido gratos ao Senhor pelas bênçãos infindáveis dEle. Nós vivemos de maneira ingrata a Deus quando abandonamos sua palavra. Quando esse livro parece servir para mim e para você apenas como um item decorativo na praia, em um aniversário, na casa de alguém, dormindo na minha casa, fazendo outra coisa. Você diz, eu não quero isso, eu prefiro outros campos. Nós vivemos de maneira ingrata quando oramos uma obra tão bela que nós temos de fazermos discípulos, de pegarmos o Evangelho e dizemos o que eu quero é um reino aqui na terra. Já pensou como seria a história se dissesse, e Ruth virou as costas e foi procurar satisfação em outro campo? O que você ia falar dela? Não é? Não sejamos ingratos com o Senhor, irmãos. Não andemos por outros campos. O Senhor nos diz como Boaz hoje, não vá a outro campo, fica aqui, anda comigo, usufrui do meu cuidado, eu vou suprir suas necessidades físicas, usufrua da minha presença, coma pão e vinho comigo, eu vou suprir a alegria que o seu coração tanto deseja. O Senhor chama a mim e a você a isso, irmãos. Como nós temos vivido? De que maneira, queridos? O texto é concluído com Ruth mostrando como nós deveríamos viver. Ela se inclina o rosto em terra. Ela fica chocada com a bondade de Boaz. Como é que você faz caso de mim sendo eu estrangeira? Como é que você faz isso? Boaz vai responder. Me contaram o que você fez depois da morte do seu marido. Como você deixou seu pai, sua mãe, a terra onde você nasceu, você veio para cá, para um povo que você não conhecia, e Boaz vai pregar o coração dessa mulher também. Ele não cuida só do físico, ele cuida da alma, ele vai dizer, o Senhor retribua teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. Eu sei, Ruth, o que você fez. Você veio para o meio de um povo que não é seu, eu vou cuidar de você. E o Senhor retribua aquilo que você fez. Que você encontre refúgio. Ele cuida daquela que buscou refúgio no Senhor. E ela fica chocada por tamanha bondade. Boaz era um filho de uma prostituta. Ele conhecia o que era ser transformado em realidade. Ele conhecia o que era um israelita. Agora recebeu um homem que não fazia parte do povo de Deus. Ele conhecia que Deus pode fazer até o estrangeiro se tornar um israelita e não tratar ele com diferença, mas de igual maneira. Ele estende suas asas sobre Ruth. E Ruth fica chocada com essa bondade. Irmãos, assim como Boaz, nós devemos cuidar daqueles que buscam refúgio no Senhor. Nós devemos cuidar daqueles jovens, irmãos,
que são os únicos crentes na sua casa, e chegam à igreja procurando refúgio. Que são filhos frutos de um casamento quebrado e chegam à igreja dizendo: eu quero ter um casamento diferente. Nós devemos colocá-los debaixo das nossas asas e cuidarmos deles, dizendo: Senhor, que eles achem refúgio debaixo das asas do Senhor, no meio do teu povo. Você deve chegar a esses jovens, abraçá-los, cuidá-los, chamá-los para perto. Nós cuidamos de mulheres que têm maridos descrentes, irmãos. Abraçamos, cuidamos, discipulamos, choramos juntos, oramos por seus maridos, investimos na vida deles. Nós cuidamos de homens que foram demitidos de seus empregos por causa da fé. Nós cuidamos de missionários que deixaram tudo de conforto que poderiam ter e partiram para pregar o Evangelho. Nós somos os pés, as mãos, os braços do Senhor para homens e mulheres que sofrem e abandonaram tudo por conta de Cristo. Esse é o povo de Deus. Nós cuidamos do físico e nós falamos a alma: o Senhor te retribua, o Senhor te recompense, que você ache socorro no Senhor. E nós ouvimos a fala de Ruth, na fala das pessoas: tu me favoreceste muito, Senhor meu. E veja, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva. Tu me pastoreaste. Tu cuidaste de mim fisicamente. E tu cuidaste de mim espiritualmente. E eu quero concluir o sermão de hoje, querido, levando a mim e a você a uma reflexão muito séria. Em quantas vidas nós temos tocado dessa maneira? Em quantas vidas a sua vida toca dessa maneira? Quantas pessoas hoje têm ficado chocadas com o cuidado de Deus através da nossa vida? Quantas têm sido consoladas pela palavra que você compartilha? Quantas têm conhecido ao Senhor através da sua vida? Quantas têm sabido qual caminho que devem andar, porque você tem mostrado a elas o caminho que devem andar? Deus nos chama a isso, queridos. Nos chama a mostrarmos Jesus através de nossas vidas e cuidarmos do povo de Deus junto com eles. E ensinando-nos a guardar todas as coisas como Cristo ordenou. O discipulado não é uma opção, o discipulado é uma ordem. Vão pelo mundo todo e façam discípulos. É isso que Boaz estava fazendo. Ele estava dizendo: aprenda como é ser uma israelita. É esse o cuidado de Deus para com o seu povo. Foi isso que Boaz fez. Foi isso que Cristo fez. É isso que nós devemos fazer. E caso, irmãos, não queremos viver assim, caso não queiramos viver dessa maneira, como podemos ser chamados de cristãos? Se somos pequenos cristos. E Ele acolhe aqueles que chegam a Ele. E Ele cuida daqueles que chegam a Ele. Sabe aquela música que nós cantamos no começo? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diante de tudo que você ouviu hoje, eu queria te chamar com o coração sincero, em resposta à palavra de Deus. E eu queria te dizer assim: se você entende que você quer isso, se você não teme outro homem, não pensa no que o outro homem vai pensar, se você entende o que você ouviu aqui hoje, você entende: Senhor, eu quero que o Senhor me sonde, eu quero que o Senhor me conheça, Senhor. Eu quero que o Senhor me coloque nos teus caminhos, eu quero mudar o que precisa ser mudado, Senhor. Aquilo que eu ouvi hoje, eu preciso mudar. Mostra, esquadrinha meu coração e deixa claro e muda. Se você entende que é isso, eu queria te chamar a ficar de pé e, em resposta à palavra de Deus, louvar o Senhor. E fazer esse cântico com oração ao Senhor. E exaltar ao Senhor. E pedir que Deus mude o nosso coração. Que Ele assim nos abençoe, irmãos.